Boa tarde, tudo bem? Sou eu, seu amigo Guerreiro, trazendo mais um vídeo para a sua aprendizagem. Está disposto a estudar agora? Vamos lá, temos que sair sempre na frente no nosso profissionalismo. Vamos falar sobre detalhes de vigas. Lembrando que eu estou sempre fazendo em 3 vídeos. Por quê? Porque são projetistas diferentes. Às vezes a gente termina dando de cara com alguém que representa o seu trabalho assim. Aí você vai ficar ligado em todos os projetistas. Vamos que vamos! Meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez. Dê uma olhada no que te aguarda aqui, tá vendo? É uma viga bastante grande. Eu procurei essa daqui porque eu quero que você aprenda uma coisa um pouco difícil, porque o fácil é fácil, todo mundo sabe, né? Isso, essa viga tem 3 cortes. Você observa aqui que tem o corte A, o corte B e o corte C. Isso aqui é uma viga de uma obra de tamanho médio. Olhando aqui, você vai ver exatamente o corte A, o corte B e o corte C. Gente, os cortes são criados para facilitar a visibilidade do armador. Porque se ele fica aqui, ó, mais ou menos um ferro sobre o outro, tem um ferro aqui, tem um ferro do outro lado. Esta viga está nesta posição, então você não enxerga direito o que está do outro lado. Então ele resolve cortar para mostrar a você o detalhe dos ferros que estão aqui após este ferro. Mas às vezes o que acontece? Eles cortam aqui para mostrar os ferros que estão passando aqui embaixo, corta mais para frente, olha, tá vendo? Para mostrar o ferro que está pegando aqui em cima. Então chama-se corte de C a C. Aí ele vai e traz esse corte para cá. Olha como você visualiza bem aqui, ó. Você não estava entendendo ali que aqui em cima vai pegar 4 ferros, que aqui embaixo vai pegar 2 ferros e aqui vai pegar 6 ferros de costela. Agora fica mais fácil, não fica? Aqui ele está dizendo que vai pegar 3 ferro 16. Eu quero que vocês prestem atenção a uma coisa, porque eu vou mostrar para vocês como 3 projetistas representam esse mesmo trabalho, sempre com jeitos diferentes. Eu vou mostrar isso para vocês nos vídeos, assim como eu estou fazendo nos detalhes de pilares. Aqui ele está dizendo, são 3 ferros 16 mais um ferro 16 de camada. Embaixo está dizendo que são 2 ferros 10 e aqui no meio está dizendo que pega 6 ferros de camada, os ferros 8. Agora fica mais fácil de você entender quando você chegar exatamente aqui no corte C. Aqui você constata realmente que vai pegar os ferros. Olha aqui, ó, 2 ferros, ferro 16 com 2,35 m. Aqui vai pegar 2 ferros 16 com 6 metros. Só que aqui ele diz que pega um na segunda camada. O que é isso, guerreiro? O ferro que vem em segunda camada, gente, é sempre esse aqui, ó.
todos os ferros de cima, eles estão na primeira camada. Quando ele bota esse aqui, ele diz ferro em segunda camada. Agora, observe na parte de baixo. Veja só. Aqui onde ele está cortando, na parte de baixo, ele diz tudo aqui embaixo. Olha só. Aqui ele está dizendo, você observe sempre onde ele está cortando e qual é o ferro que vai subir. Esses ferros aqui são os ferros que vai ser colocado na parte de baixo da viga. E ele está dizendo que esses ferros estão passando, olha, aqui, tá certo? Então você observe, são 2 ferros, 10. Aqui ele está dizendo o que? Vamos lá. Observe aqui, ó. São 2 ferros, 10. Agora vamos para os ferros da camada. Os ferros da camada, gente, eles normalmente estão aqui. Tá vendo? Aqui ele coloca como, olha, é bom que vocês sempre observem isso aqui, costela. Aí ele bota aqui, ó. Isso aqui vocês já entenderam, né? Isso aqui é sempre N21, isso é posição. Então, esqueça pelo menos no momento agora. Isso é bom quando você vai fazer os cortes, aí você se liga nisso. Mas agora nós estamos estudando os detalhes. Então, ele bota aqui, ó, 3 vezes 2, tá vendo? São 8 ferros de 11 metros e 39, 3 vezes 2. Por que que ele bota 3 vezes 2? Vamos voltar lá. Porque vai ser 3 aqui e do outro lado também vai pegar mais 3. Por isso que ele coloca assim 3 vezes 2. Agora vamos para o corte B. Observe aqui, ó. São 4 ferros em cima e são 3 ferros embaixo. Em cima ele está dizendo que são 3 ferro 20, e na segunda camada 1 ferro 20. E embaixo está dizendo que são 4 ferros 16. Como você vai encontrar isso aí? Pronto, esses ferros estão exatamente aqui em cima, tá vendo? No N4 é sendo que pega 2 ferro 20 e aqui embaixo tá dizendo que pega, olha só, mais 2 ferros, só que um está na segunda camada, conforme eu mostrei lá. Então, para você entender isso aqui, é sempre você observando essa parte aqui, viu, gente? Sempre olha aonde é que está passando o corte. Não esqueça, aqui ele mostra os ferros daqui. Não esqueça disso nunca. Não vá dizer assim, ah, esse corte aqui está passando direto e lá tá diferente. Não, aqui ele mostra aqui. Aqui ele mostra aqui, tá certo? Aí na parte de baixo, esses ferros, eles estão exatamente aqui. Olha só. 2 ferros 16, você aqui entende, não é? No N10, bitola do ferro, ferro 16 com 9,40 m, são 2. Aqui vai pegar também 2 ferros, tá vendo? Pega mais 2 ferros aqui. Agora você já viu, né, como ele está aqui. Você volta toda vez lá para ver como esses ferros ficam.
Aqui no corte A, quero lhe chamar a atenção para um detalhe a mais. Cuidado que qualquer coisa é, às vezes, motivo para você esquentar a cabeça e se atrapalhar. Então tem que ficar atento a todos os detalhes. Por isso que tem o nome aqui, detalhe das vigas. Observe que aqui tem 4 ferros. São 2 ferros 16 e aqui ele mostra um ferro na parte de baixo, um ferro 20 e o outro ferro 20. Ele vai ser colocado aonde? Em que posição? Mesmo que você diga assim, em cima, mas em que posição? Observe que aqui está botando na parte de cima 2 ferros 16 mais um ferro 20. Então esse ferro 20 ele vai estar aqui, mas onde ele vai ficar? No meio, no canto ou no outro? Aqui você já sabe que é um 20. Aí você tem que ir lá. É importante que você observe tudo isso. Aqui ele está dizendo que vai pegar 2 ferros 16. E aqui ele está dizendo mais 2 ferros 20. Os 2 ferros 16, gente, ele está com 4,5 metros. Então, esses 2 ferros trabalham junto. Então, são os 2 ferros na parte de cima de um lado e do outro. Aqui é um ferro menor, são 3,35 metros. Trabalha um na parte da segunda camada e o outro vai trabalhar no meio. Agora deu para você entender. O outro vai estar trabalhando aqui no meio. Na parte de baixo, onde está o corte, você está vendo que na parte de cima ele cortou bem aqui assim. Na parte de baixo ele cortou bem aqui assim. E quais são os ferros que ficam na parte de baixo? Esses ferros aqui, ó. Esse que você está vendo aqui, ó. Tá vendo? Olha só quais são os ferros. Aqui ele está dizendo que são 2 ferros com 8 metros, ferro 16. E aqui ele está dizendo que são 2 ferros 16 com 9 metros e 40, formando assim o total de 4 ferros. Na hora de armar, os 2 ferros maiores são os primeiros da cabeça, tá certo? Cuidado com isso na hora que vai armar. Os 2 ferros aqui, os outros 2, ele está pegando no meio. Resumindo, estão todos na primeira camada, tá certo? E não na segunda camada. Você tem que observar isso aí todas as vezes lá no corte. Tá vendo aqui como eles estão? Pois é. E o resto é as costelas, né? Vocês estão vendo que são 3, então 2 vezes 3, 2 vezes 3, o ferro 8. Muito fácil de entender, não é? É só você observar esses ferros até onde eles vão. São os detalhes muito importantes, tá certo? Até onde essas costelas vão, até onde esses ferros vão. Observando a linha que ele passa aqui tracejada. Olha, toda vez que você for armar, observe isso aqui. Observe os espaços que eles dão. Tá vendo? Esse ferro aqui, por exemplo. Esse ferro aqui, ele está dizendo que da linha, olha, para lá ele passa 16 centímetros. Isso significa que ele vai só prender 16 aqui. Esse 16 vai estar dentro desse pilar, que é um pilar de 20, ficando exatamente
um espacinho aqui voltando para não ficar ultrapassando, beleza? Só lembrando que nesse vídeo eu não estou explicando a você como armar nem todos os ferros que pega na viga. Eu estou focando para vocês só o lugar dos cortes, onde ele corta, a quantidade de ferro que está no lugar que ele corta. Lembrando que ele tem mais ferro. Observando aqui, por exemplo, aqui no início você vai ver que ele pega, olha só, 3 ferros 25, tá vendo? Com o tamanho de 3,50 m, virado 50. Aqui ele diz que pega 2 ferros de costela, tá vendo aqui, ó? Observe aqui embaixo, ele diz também que tem 2 ferros, sendo um ferro de costela. Então, é a quantidade que vai pegar aqui nessa cabeça. Então, se eu tivesse um corte aqui, aí mudaria a quantidade de ferro. Então, quando você for armar a viga, você tem que se ligar na parte do corte, no trecho onde ele está dizendo que tem esses ferros. Mas não se desligue, não, jamais se desligue disso aqui, do resto dos ferros que vai pegar, tanto na parte de cima como na parte de baixo, como na parte do reforço, né, que fica entre um pilar e outro. Observe que aqui ele está dizendo que vai pegar 2 ferros 16 com 6 metros, e ele diz até o espaço que deve ficar 99, olha, passando daqui para cá 99, o resto do ferro ele está para cá. Então, como vocês vê, é importante que você se ligue nessas coisas aqui. Sempre vai ter um pilar, ele vai colocar os ferros, tá vendo? E vai falar a distância que vai ter e de onde vai ter, tá vendo? Daqui para lá, ele vai dizer, puxe 2,87 m, daqui para lá. O resto do ferro de 6 metros fica para cá, tá certo? Então observe sempre isso, onde ele está pedindo e a distância que ele está pedindo, tá vendo aqui, ó? Aqui ele está falando sobre esse ferro, o espaço que fica daqui para cá, tá vendo? 2,83 m, e daqui começa o outro ferro, tá vendo? Observe sempre isso, porque depois, quando alguém for lá em cima para averiguar, para ele não encontrar os defeitos, beleza? Ali foi a viga 1 do pavimento tipo. Aqui nós vamos para a viga 13 do pavimento terra, certo? Agora é um pouco parecido, por isso que nós vamos bem rápido aqui. Tem 3 cortes também, conforme vocês estão vendo, e tem uma coisa que me chamou a atenção aqui. Eu quero passar para vocês esses pequenos detalhes. Observe que a outra viga, ela era uma viga numa só espessura, até fora. Essa aqui não, essa aqui ela é um pouco mais fina aqui. Observe aqui no corte, ela é mais fina. Veja aqui, ó, que o estribo é de 44,
por 14, 44 por 14. E depois aqui, ó, no corte A vai para 54 por 14. Então, é a oscilação que vem exatamente aqui. Tá vendo? Ela vem, quando chega aqui, ela aumenta. Por isso que eu estou chamando a atenção de você para isso aqui. Aí aqui ele pega, bota exatamente 3 cortes, para mostrar para vocês os ferros que estão passando aqui, estão passando aqui, estão passando lá, né? Então a gente vindo aqui no corte C, a gente vai ver que está passando em cima 2 ferros 10 e aqui embaixo está passando 3 ferros 10. Quando você chega aqui, você vai ver, por isso que ele fez esse outro corte. Aqui ele diz que está passando 4 ferros em cima, no corte B, ferro 10, e embaixo 2 ferros, tá vendo? 2 ferros 10. No corte A, ele diz que em cima passa 4 ferros, só que tem, tá vendo? A segunda camada. E embaixo tem 4 ferros, mas embaixo todos estão na primeira camada. Aqui ele diz que pega 2 vezes 3, né, de costela. Aqui ele diz que pega 2 vezes 2, só de um lado para o outro. E aqui ele diz que não pega. Por isso eu estou chamando a sua atenção, porque quando você pegar esse serviço, você tem que ficar atento. Até porque muitas vezes o ferreiro não tem muita comunicação com a pessoa que está na frente da carpintaria. Se a carpintaria errar, ferrou. Se o ferreiro errar, ele se ferrou. Então tem que ficar muito ligado nisso. E é sempre bom ter aquela comunicação, gente. Sempre bom. Infelizmente muitas empresas ficam trabalhando um pouco isolado, mas não deve trabalhar isolado, gente. Não deve. Isso é importantíssimo. Então aqui no corte C, ele está cortando aqui, e o ferro que tem acima, fora o reforço, é o ferro que passa aqui, exatamente aqui, ó, os 2 ferros 10, conforme eu já lhe mostrei, né? Na parte de baixo, aqui onde ele está cortando, o ferro que vai subir aí vai ser esse ferro aqui, tá vendo aqui, ó? Esse ferro ele está subindo. Observe aqui que são os 3 ferros. Esse aqui é 2 ferros com 9,40 m, ferro 10, e esse outro ferro aqui. É como esses 3 ferros sobem, ficando esses 2 aqui na extremidade, esse aqui no meio. Por isso que o corte aqui ele mostra exatamente esses 3 ferros. No corte B, pronto, os 4 ferros de cima, nenhum na segunda camada, e embaixo 2, nenhum na segunda camada, ambos ferro 10. Aqui você está vendo, os 2 ferros 10, tá vendo? Onde realmente o corte está passando. E aqui também você vê os 2 ferros 10, exatamente onde ele está cortando. Na parte de baixo você observa que aqui é a parte só de costela, e aqui ele está dizendo exatamente, ó, que são esses ferros aqui, tá vendo? Os 2 ferros são os ferros que ele pega no corte. Se esse corte fosse mais para cá, ele pegaria até mais, mas como é ali, infelizmente só pega aquele. Mais um detalhe para você ficar atento: você olhando aqui no corte A,
você vai ver que em cima pega 3 ferros 12,5 e embaixo também vai pegar um ferro de costela, o 12,5. Mas quando você vai ver que aqui está passando 3 ferros 10 e não o ferro 12,5. Por quê? Você se ligue sempre onde está cortando, tá certo? Tenha muito cuidado com isso. Está cortando aqui. E aqui, quando ele desce esses ferros, considere esses ferros aqui, ele descendo. Então, se ele desce e faz um corte, você não está cortando esse ferro aqui, ó. Você está cortando esse ferro e esse ferro aqui. Então, realmente são 2 ferros 12,5 mais 2 ferros 12,5, sendo que 3 fica em cima e 1 fica na segunda camada, conforme está falando aqui, tá certo? Embaixo são os 4 ferros e esse ficou muito fácil de entender, né? São os 4 ferros 10 com 5,30 metros. Aqui são as costelas, isso aqui você já sabe, já expliquei bem direitinho. Preste bem atenção também na questão dos estribos, que aqui você vê 16 estribos, mas é para os N11, o ferro é o ferro 5, com o tamanho de 1,31 m. Aqui ele diz que são 18 para os N11, com 1,31 m. Ele aqui deixa bem claro. O ferro 6, observe sempre isso, tá certo? Aqui, ó, 16 ferro 5, tá certo? Aí ele diz aqui o tamanho. Aqui, observe no N12, tá certo? Olha aqui, são 5 ferros 6,5. Isso aqui é algo que você também tem que se ligar, e quando for para fazer a distribuição na viga, se ligue sempre isso aqui, ó, os N11, certo? E os demais N. Aqui, ó, o N11 vai pegar o 8 ferro 5 a cada 18, tá certo? Aqui no meio, o N12 vai pegar 5 ferro 6,3 a cada 28. Aqui também, ó, do pilar para cá, a gente vai pegar do mesmo ferro do N11, 8 ferro 5 a cada 18. Então, vocês têm sempre que se ligar onde está dizendo de onde começa, de onde termina, e as bitolas dos ferros.